Amém. João 13, verso 1. João escreve assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém. Se a gente puder resumir tudo o que a Páscoa significa, tudo o que a Páscoa representa, tudo o que a Páscoa ensina, em apenas uma palavra, eu ouso dizer que essa palavra é amor. Amor. Se nós pudermos resumir tudo que a Páscoa é em uma palavra, eu diria que essa palavra é amor. Se tem um atributo de Deus, de todos aqueles que Ele tem, e que se sobressai talvez, eu diria que é o amor. E desde pequenininho, eu acho que todo mundo que participou já de alguma igreja, aprendeu as 3 palavrinhas na salinha com a tia. O que as 3 palavrinhas falam? Deus é amor. E Ele é de fato, e é isso que a palavra dele ensina. E talvez você pense até hoje o amor em termos de sentimentos, em termos de sensações que você possa ter dentro de você, mas de uma forma mais profunda, e a palavra também vai ensinar isso para cada um de nós. Amor nada mais é do que entrega verdadeira, entrega real. A Bíblia vai ensinar para cada um de nós que amor, o amor verdadeiro, o amor que Deus tem por mim e por você, é aquele que tudo sofre, é aquele que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E é por isso que jamais acaba. E é por isso que eu e você podemos ter a certeza de que o amor de Deus nunca acaba. O amor que Deus tem por cada um de nós em Jesus é um amor infinito. Na primeira carta que João vai escrever, esse mesmo João que escreve o Evangelho, lá em 1 João 3,16, ele vai dizer algo maravilhoso a respeito do amor. Ele escreve: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E é sobre isso que a Páscoa é. Esse é o significado verdadeiro da Páscoa. Um Salvador dá a própria vida no lugar da nossa. Ele vem para nos salvar, Ele vem para nos dar a vida eterna. E Ele faz tudo isso por amor. Jesus faz isso que faz por mim e por você, pelo amor que Ele tem. Ele é o amor. Na verdade, quando a gente lê toda a palavra, a gente vai perceber, a gente vai aprender que a Páscoa começa de fato muito antes de Jesus se entregar numa cruz. Páscoa é literalmente passagem, é uma palavra grega, pessar, que é passagem. A primeira Páscoa vai acontecer lá com o povo de Israel, quando eles ainda estavam sob a escravidão no Egito. Isso acontece aproximadamente 1500 anos antes de Cristo vir ao mundo. O povo de Deus já vivia ali como escravo há 400 anos. Deus então vai levantar Moisés, um homem dele, vai falar diretamente com ele, para que ele seja o líder que libertaria o povo de Israel da escravidão. Moisés então vai até o faraó. Essa história a gente já conhece. Pede para que o faraó liberte o povo de Deus, para que libere o povo a ir adorar a Deus no deserto. E a gente sabe que faraó com o coração endurecido não libera o povo. Deus então vai enviar 10 pragas para mostrar que ele estava ordenando aquilo, que era ele que queria fazer aquilo, ele iria libertar o seu povo da escravidão, finalmente. A ideia de Deus era mostrar que Ele era o único e verdadeiro Deus, o único Deus grandioso, muito maior do que qualquer divindade egípcia, muito maior do que qualquer divindade existente no mundo inteiro. Ao mesmo tempo em que Ele ali se revelava para o povo como um Deus que se importa com os seus, como um Deus que ama os seus filhos, como um Deus que providencia a libertação deles. E aí então a gente conhece a última praga. A última praga seria o juízo de Deus sobre os egípcios. Ele levaria todo o primogênito que existia no Egito.
Ele levaria todo o filho mais velho, tanto dos seres humanos quanto dos animais. Deus manda Moisés avisar que todo primogênito das famílias e dos animais seria morto, se o faraó não libertasse o povo dele. Só que Deus vai tratar o seu povo de uma maneira um pouco diferente. Deus ordena a Moisés que fale ao seu povo que nessa noite, todo israelita deveria matar um cordeiro, eles deveriam se reunir entre famílias, e eles pegariam então o sangue desse cordeirinho morto e colocariam em volta das portas. Deus ordena que Moisés fale isso ao seu povo. A casa que tivesse marcada com o sangue do cordeiro não teria o primogênito morto. Esses ficariam salvos. E assim aconteceu. Mais uma vez, como eu já falei algumas vezes aqui, nós conhecemos a história. O Senhor passaria, Ele faria a Páscoa, e quem tivesse a marca do sangue ficaria livre da morte. Todos os israelitas permaneceram vivos. Os egípcios não. Todos tiveram ali os seus primeiros filhos, as suas primeiras crias mortos. E foi só assim que o faraó deixou então o povo de Deus ir embora. Só assim que o faraó deixou o povo de Deus ser livre finalmente. Isso aconteceu. Só assim que o povo de Deus pôde deixar de ser escravo, de uma vez por todas. E o povo então entendeu o grande livramento de Deus. Por isso, eles sempre passaram a comemorar a Páscoa. O próprio Deus ordenou, daqui para frente, lembrem sempre disso. A Páscoa era uma festa que o povo de Deus, o povo de Israel comemorava com muita alegria, porque naquele dia, Deus deu um grande livramento para o seu povo. Ele não apenas poupou a vida de muitos, mas Ele trouxe liberdade para todos aqueles que creram na sua palavra. Para todos aqueles que realmente mataram o cordeirinho e passaram o sangue em volta das suas portas. Todos aqueles que realmente colocaram a marca do sangue do cordeiro. E o que é incrível é que o autor de Hebreus, muito tempo depois, vai ensinar para mim e para você que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento é como se fosse uma sombra do que haveria de vir. Quando a gente lê Hebreus e a Bíblia como um todo, a gente vai perceber que todos aqueles ritos cerimoniais que Deus deu ao povo lá no deserto, todas as leis de Deus, todos os sacrifícios exigidos, serviam apenas como prenúncio daquilo que haveria de vir. Assim como várias coisas na criação servem para apontar para a perfeição, para a grandiosidade, para a beleza de Cristo, assim também a Páscoa servia para apontar para a grande e definitiva libertação do povo de Deus. A Páscoa era também um prenúncio da verdadeira libertação que Deus traria para todo o seu povo por meio do sangue de um cordeiro perfeito. Antes era a libertação de um povo étnico, que seria por meio de quem Deus traria a redenção à humanidade. Em Jesus se torna então a libertação do povo de Deus, que é hoje constituído por todos aqueles que creem na vida e na obra de Cristo. Antes a Páscoa era apenas o livramento da morte física dos primogênitos. Depois em Jesus se torna então o livramento agora da morte eterna. Você consegue perceber? Jesus, Ele transforma e amplia aquilo que a Páscoa já ensinava para o povo de Deus. Ele vai muito mais a fundo e Ele mostra tudo aquilo que Deus já tinha planejado desde a eternidade. Até então, o judeu comemorava o livramento que Deus tinha dado ao povo. Jesus torna isso algo muito mais profundo e muito mais bonito e muito mais perfeito para cada um de nós. Não é à toa que Jesus morre exatamente no dia em que os judeus comemorariam essa Páscoa antiga, a Páscoa que significava apenas a libertação do povo lá atrás. E Jesus faz isso propositalmente, e Ele então ressignifica o sentido real da Páscoa. Quando Jesus se entrega, Ele nos mostra que agora, por meio do seu sangue, todos aqueles que creem nele vão poder ser livres e não vão mais morrer, e vão viver eternamente. É por isso que a Bíblia vai ensinar para mim e para você que Jesus é o Cordeiro perfeito.
Jesus é aquele cordeiro enviado por Deus para tirar o pecado de todo aquele que crê. É por isso que João Batista vai exclamar assim que olha para Jesus: ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se antes cordeiros precisavam morrer para que os pecados fossem perdoados diante de Deus, agora em Jesus apenas um cordeiro perfeito é suficiente para que aqueles que creem sejam perdoados, libertos e tenham vida para sempre. E Jesus vai mostrar todo esse significado para os seus discípulos numa noite como essa, numa quinta-feira como essa, à noite, no momento em que ele vai cear com seus discípulos, com seus amigos, e vai explicar então pela última vez que era necessário sim que ele morresse para depois ressuscitar. Até aquele momento todo judeu celebrava a Páscoa com uma ceia farta. E o principal, sempre tinha um cordeiro nessa mesa. Por anos, por séculos, os judeus se reuniam para comemorar a Páscoa com uma mesa farta. Sempre tinha um cordeiro na mesa. Deus lá no Antigo Testamento tinha ordenado que eles comemorassem assim, justamente para que eles nunca se esquecessem do grande livramento que Deus tinha dado a eles por meio do sangue do cordeiro que foi colocado na porta de cada família. Só que agora, quando Jesus se reúne com os seus discípulos pela última vez, eles vão se sentar numa mesa e não vai ter um cordeiro nessa mesa. Só vai ter o pão e o vinho. E nesse momento Jesus vai instruir os discípulos a sempre repetirem esse gesto, que é o que nós conhecemos como a Santa Ceia. E ele então vai ensinar aos seus discípulos que o pão representa o seu corpo, o vinho representa o seu sangue, e o cordeiro era ele próprio. O próprio Jesus seria cortado, o próprio Jesus seria surrado, o próprio Jesus seria esmagado, seria espancado. O próprio Jesus, o Cordeiro perfeito, ele sofreria uma morte que nenhum de nós seria capaz de sofrer. Tudo isso que ele faz por amor. Naquela última ceia, não precisava mais de um animalzinho na mesa. O que Jesus quer que a gente aprenda é que por séculos o cordeiro era morto, porque um dia o verdadeiro cordeiro faria aquilo uma única, última e definitiva vez. Não mais seria necessário outro sacrifício. Esse último sacrifício seria definitivo. Esse verdadeiro sacrifício não era mais uma sombra, era agora a realidade do perfeito amor de Deus entre nós e por nós. Como a gente leu no início aqui dessa noite, João relata que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos queridos, é muito difícil entender por quê. A gente não saberia dar uma explicação. Por que Jesus ama a gente dessa forma? É impossível dizer. Ele simplesmente ama. Jesus ama cada um de nós com um amor que a gente nunca sentiu em nenhum outro lugar. Ele ama a gente com um amor que a gente nunca encontraria em nenhuma outra pessoa. E o que mais me impressiona é que ele vai dizer que foi para essa hora exatamente que ele veio. Ele se fez homem justamente para isso. Se você apenas imaginar que o Deus de toda a criação apenas se fez homem, se você tentar refletir na ideia de que o Criador de todas as coisas se importou tanto com a sua criação, que ele queria pelo menos entender como a sua criação sentia de fato, ele queria mostrar o quanto ele se importava, se parasse por aí já seria algo incrível demais. O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas se rebaixa, se torna criatura como a sua própria criatura. Isso já seria algo impressionante demais.
Só que Jesus vai muito além disso. Ele não apenas se torna homem, Ele ensina para mim e para você que Ele vem para essa hora, Ele vem para dar a vida numa cruz, Ele vem para ser o Cordeiro perfeito. Isso é algo indizível. E se isso é a maior demonstração de amor, então a gente pode concluir claramente que Jesus veio de fato para nos amar. E é por isso que a Bíblia vai ensinar que Ele amou os seus até o fim. Ele se deu porque Ele ama. Ele sempre amou. Ele nos ama. Ele ama a sua vida. Ele te conhece. Que amor é esse? Se Deus é amor, Jesus é o amor que nos ama e nos ama até o fim. Só resta para mim e para você viver para a glória dele pelo resto das nossas vidas. Querido irmão, querida irmã, Páscoa é o amor encarnado, sofrendo no nosso lugar. Páscoa é a libertação verdadeira e definitiva que Jesus conquista por cada um de nós. Páscoa é a vida eterna que nós temos em Jesus e teremos com Jesus. Diante disso, a gente vai aprender duas coisas. A primeira, nós somos libertos verdadeiramente. Sabe o que isso significa? Que a escravidão acabou. Irmão querido, irmã querida, a escravidão acabou. Nós não somos mais escravos em todos os sentidos, em todos os aspectos. Nós não somos mais escravos do medo. Nós não somos mais escravos da ansiedade. Nós não somos mais escravos da avareza. Nós não somos mais escravos do egoísmo. Nós não somos mais escravos do sexo promíscuo, da lascívia. Nós não somos mais escravos do erro. Nós não somos mais escravos de qualquer tipo de pecado que cause nojo ao nosso Deus. Porque em Jesus nós temos a liberdade verdadeira, a liberdade definitiva, aquela liberdade que a gente não poderia imaginar. Hoje nós podemos voltar a adorar o nosso Deus como nós fomos criados para fazer. Ainda que nós venhamos a enfrentar um deserto pela frente, e foi isso que aconteceu com o povo de Israel lá atrás. Ainda que nós enfrentemos dificuldades na nossa caminhada, na nossa vida, essas coisas acontecem por causa do pecado, mas nós fomos libertos de toda escravidão. Ainda que a gente venha enfrentar um deserto, nós podemos ter a certeza do cuidado, da proteção, do amor do nosso Deus em tudo que vier. Ele vai continuar nos sustentando, sabe por quê? Ele sustentou todo o povo, mais de 2 milhões de pessoas. Ele fez comida cair do céu. Ele pode sustentar você e a sua família. Ele vai manter o seu povo. Muitos judeus lá no deserto nasceram a ponto de toda uma geração ser trocada no deserto. Imagina a precariedade daquele tempo, naquele lugar. Deus vai continuar realizando prodígios, sinais e maravilhas. Ele manteve o seu povo por 40 anos com nuvem, com fogo. Ele tirou água da pedra, ele abriu uma fenda no chão. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Ele nos deu liberdade para finalmente nos voltarmos para Ele. E a segunda coisa é que nós viveremos eternamente. Em Jesus, nenhum de nós vai morrer para sempre. A gente vai encontrar talvez a morte uma única vez. E vai ser a última de todas. Em Jesus, nenhum de nós vai morrer para sempre. O sangue do Cordeiro era a marca daqueles que passariam ilesos pelo juízo de Deus. O sangue de Jesus derramado nos dá garantia de que todos nós passaremos ilesos pelo juízo final, no último e grande dia, quando o Senhor julgará o mundo. Hoje, os nossos corações estão marcados com esse sangue. Essa é a certeza de que nós vamos viver eternamente. Jesus é a ressurreição
e a vida. Porque Ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos e vamos viver eternamente com o nosso Salvador. E Ele vai reinar para todos sempre, e Ele vai ser o nosso Deus. O sangue perfeito nos foi dado, uma nova aliança foi estabelecida pelo próprio Criador da vida. Nessa aliança, o que nos é prometido é que todo aquele que crê não perece mais, pelo contrário, agora tem a vida eterna. Eu só vou trazer uma única aplicação para a gente. A nossa resposta, irmãos, a tudo isso precisa ser de gratidão e adoração. Se tudo que eu estou falando até agora é verdade, e se o seu coração fica encantado com a beleza do Evangelho de Jesus Cristo, da entrega dele pela sua vida, não resta outra coisa a não ser agradecer demais e adorar com tudo que a gente tem. A Páscoa pode ser resumida a amor. Não existe amor maior do que esse. E como o texto sagrado nos ensina, Ele nos amou até o fim. O próprio Deus se coloca no nosso lugar para resolver o nosso pior problema. Ele recebe sobre si todos os nossos pecados, para que o perdão fosse possível a todos aqueles que viessem a crer. Esse amor é inexplicável. Esse amor é incompreensível, mas é real. É o amor que faz a gente viver. É o amor que enche a gente de esperança, que faz a gente acordar todos os dias e ter um motivo pelo qual viver. O que seria da sua vida se esse amor não tivesse te encontrado? Esse é o amor que Jesus tem por cada um de nós. Então nós devemos ser gratos, trazer à memória tudo o que Ele fez, viver de modo a expressar isso em cada gesto, em cada pensamento, em cada olhar, em cada palavra. E nós devemos também adorar. O nosso Deus é digno de toda a adoração. Nós somos chamados a uma postura de verdadeira rendição, de exaltar o único soberano Deus. Irmãos queridos, o Cordeiro perfeito foi morto, mas ressuscitou. A morte não o podia deter. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. E por isso é um prazer, uma alegria imenso poder participar da Santa Ceia. A gente vai participar agora da Santa Ceia, tendo todas essas coisas em mente. Principalmente a gratidão, principalmente o desejo de adorar. Naquela última noite, antes de se entregar, Jesus se reúne com os seus discípulos. Eu acho incrível a forma como Lucas relata que Jesus estava ansioso para participar desse momento com os discípulos. Quando a gente lê Lucas capítulo 22, verso 15, esse trecho diz que Jesus diz: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. É impressionante isso, me chama a atenção o fato de Jesus estar ansioso para comer com seus discípulos. Ele estava prestes a sofrer, e a sofrer um sofrimento que a gente não faz ideia do que seja. De verdade. Nós não conseguimos imaginar, a gente não consegue compreender. E mesmo assim, Jesus estava ansioso para participar desse momento que a gente vai participar agora, com os seus discípulos, com os seus amigos. Ele sabia da importância disso para a gente. Isso é o cumprimento daquela profecia de Isaías, que ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Ele ficaria feliz. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Um ato tão importante, tão necessário para nós, mas que alegra o coração do próprio Cristo. Ele deseja cear com os seus amigos, e ele deseja que os seus discípulos façam isso continuamente. Que privilégio é o nosso de participar desse momento. Ele sabe como isso é importante para nós, mesmo sabendo que a hora terrível da sua entrega, da sua morte chegaria. Não tem como dizer que Deus não se importa com a nossa vida. Não tem como a gente entender a história da salvação, a história da redenção, e a gente exclamar,
talvez no momento de tristeza ou de angústia da nossa vida, que Deus não se importa com a gente. É impossível, irmãos. Que privilégio é participar da mesa do nosso Senhor. E o texto sagrado diz que, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Eu vou fazer uma oração. Eu queria pedir que você pegasse o seu pãozinho agora, para que a gente participe da mesa. Nesse momento, traga ao seu coração tudo aquilo que Jesus é para você. Reflita na sua vida. Se tem algum pecado não confessado, coloque diante de Deus. Se arrependa, peça perdão. Examine o seu próprio coração. Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu corpo, dado por amor a cada um de nós. Obrigado porque você morreu uma morte na cruz. Isso é algo que a gente não seria capaz de suportar, Senhor. Como diz a canção que a gente já cantou tantas vezes, Senhor, a gente nunca vai entender o real valor dos nossos pecados, aquilo que o Senhor suportou no nosso lugar. Muito obrigado por esse amor, Senhor. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração. Toda glória e louvor sejam dados a você, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Vamos comer dele todos. Do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Esse é o sangue precioso de Jesus, que permite que nós tenhamos liberdade verdadeira e que nós possamos viver eternamente. O Cordeiro perfeito derramou o sangue definitivo por mim e por você. Senhor, muito obrigado por esse sangue precioso que o Senhor derramou. Muito obrigado por essa entrega, Jesus. Obrigado por ter iniciado uma nova aliança, por ter chamado cada um de nós para fazer parte dela, Senhor. Nós te agradecemos e te agradeceremos por toda a eternidade, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Recebe a nossa adoração, Senhor. Amém, Deus. Vamos tomar dele todos. E vamos adorar o Senhor mais uma vez.